Olá, gente, muito bom dia. Vamos iniciar agora um evento aqui em parceria com a Office Connection. Nós que somos da NeuroArc Academy, Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, hoje num evento muito especial para compartilhar de uma maneira oficial o lançamento do nosso relatório de tendências de neuroarquitetura. Então seja muito bem-vindo, você que está assistindo essa gravação, ou a todas as pessoas que estão aqui ao vivo conosco, né, Gabi? É uma delícia sempre poder fazer eventos presenciais, a gente gosta muito desse acolhimento, dessa proximidade, mas também a possibilidade de poder levar esse conteúdo também no virtual. Então, eu também quero agradecer a Office Connection por ter aberto as portas para nós. Mais uma vez, né, Onaga, Gustavo, muito obrigada. E eu acho que hoje, né, Pri, a gente tem algo muito importante para compartilhar com vocês, que são justamente os dados que a gente vem coletando ao longo dos anos com as nossas ferramentas autorais. Isso já está nos dando consistência suficiente para começar a olhar para esses dados e entender o caminho da percepção humana dentro da cultura brasileira, né, Pri? Exatamente. E por que a gente está querendo investigar tanto estes dados, né? Ao longo da apresentação de hoje, eu acho que vai ficar muito claro o quanto que, especialmente nos dias que vivemos hoje, humanizar os espaços físicos tem sido uma necessidade, uma urgência, na verdade. A gente vê dados aí de pessoas que estão adoecendo, especialmente por questões emocionais, e a gente sabe, quem estuda neuroarquitetura sabe disso, que o ambiente é um dos fatores que tem influência direta no nosso bem-estar e na nossa saúde. Então, a partir deste relatório, deste guia, a gente quer muito que quem recebe isso, quem vai nos acompanhar aqui até o fim do dia de hoje, consiga ter diretrizes, né, Gabi? Para projetar realmente de uma maneira mais humana, olhando de fato para a experiência das pessoas nos seus projetos. E como é que vai funcionar o nosso dia hoje? Estou vendo aqui o pessoal acomodado, espero que estejam todos muito confortáveis, porque estaremos juntos ao longo das próximas horas. Como que a gente organizou o conteúdo, Pri? Então, esse primeiro momento, nessa primeira parte do nosso evento, a gente quer dividir com vocês um pouquinho da nossa metodologia. Então, todos esses porquês, o que nos move, né, Gabi? O que faz a gente querer investigar dados, entender como projetar de uma maneira mais humana e de fato, dividir com vocês como que a gente acredita que é viável aplicar a neuroarquitetura para qualquer profissional da área da arquitetura, do design de interiores, projetista. Então, nesse primeiro bloco da manhã, a gente vai falar sobre uma teoria, a teoria das variáveis ambientais, que inclusive foi atualizada recentemente, que a gente quer dividir com vocês, e também falaremos sobre a percepção ambiental, por que isso é tão importante e como que a gente consegue, então, mensurar essa percepção das pessoas de uma maneira mais tangível, mais aplicável para o seu dia a dia de projeto. Depois, ao meio-dia, nós teremos duas convidadas super especiais, nossas alunas, embaixadoras na NeuroArc Academy, e elas vão dividir com vocês cases de aplicação de tudo isso que a gente vai contar no início, agora no primeiro bloco. Porque olhar para a prática e ver como todo esse conteúdo não só se aplica, mas os resultados que elas já estão obtendo é extremamente importante. Então, elas já estão aqui, estamos com a Eli, também com Tati Gastaldo, e breve elas estarão aqui apresentando esses cases para vocês. Para daí depois, de fato, a partir das 13 horas, a gente poder dividir de uma maneira oficial, então, o que é este relatório que a gente vem construindo ao longo desses últimos anos e que agora, com a aplicação, então, dessas ferramentas, dessa nossa metodologia, a gente está conseguindo compilar esses dados e nós vamos dividir em primeira mão, então, neste evento, essa parceria aqui com a Office Connection e todo aqui o nosso time, a nossa rede, a comunidade da NeuroArc que vai ficar sabendo em primeira mão quais são as principais tendências na área da neuroarquitetura. Então, temos uma programação intensa, espero que quem está aqui presente ao vivo conosco fique até o fim. Se organize para estar conosco, a gente vai trazer esses conteúdos que são complexos, mas de uma maneira leve, gostosa, para que realmente seja um momento proveitoso para todos. Preparados? Sim! Eu acho que vale a gente se apresentar, né, Pri? Apesar de
parecer, a gente tem a sensação aqui de sempre estar em casa. Sempre que a gente faz um evento na Office Connection, a gente se sente em casa. Mais em casa ainda quando a gente tem as nossas alunas lindas aqui com a gente, que já nos acompanham há muito tempo. Mas eu acho que, para quem está em casa ou para quem está aqui e não nos conhece, nós começamos essa trajetória de começar a trazer a neurociência aplicada à arquitetura no Brasil desde 2019. Porém, essa história não começou em 2019. Eu sou arquiteta, sou Gabriela Sartori, moro aqui em São Paulo e numa busca muito intensa pessoal do porquê eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Na época eu estava no meu escritório aqui em São Paulo, conduzindo muitos projetos. Eu me vi em uma fase perdida. Eu não sei se vocês já passaram por essa fase. E nessa fase do perdida, do questionamento, eu comecei a estudar muito desenvolvimento humano, neurociência, espiritualidade. E nessa busca, gente, eu tive a honra, né, o privilégio mesmo, de não tropeçar na Pri, porque não tem como tropeçar nessa loira linda, mas a gente se conectou porque a Pri já estava estudando a neurociência aplicada e eu resolvi embarcar numa viagem junto com a Pri lá para os Estados Unidos e a gente se conheceu presencialmente. Ontem a gente estava até falando sobre isso com o Gustavo, em um evento da Office Connection, porque nós íamos viajar juntas. Eu falei, tá, vamos se conhecer presencial, né? Aí ela falou, eu vou estar no evento da Office Connection em São Paulo. Eu falei, então vou aí te conhecer. Maravilhoso, exatamente isso. Então, nossos super parceiros aqui, Gustavo e Onaga, fazem parte também, né, da história da NeuroArc. E sempre que eu te ouço, Gabi, contando um pouquinho da tua história, né, me vem também um filme na minha cabeça, o quanto que eu também estava vivendo alguns momentos de questionar muito o meu papel enquanto arquiteta. Então, eu sou Priscila Benck, sou gaúcha de Porto Alegre, já atuava profissionalmente, então, em diversas áreas da arquitetura, mas decidi me especializar em arquitetura corporativa. Tive uma experiência na Alemanha estudando esse assunto, trabalhando em um escritório lá, e essa experiência, que foi um privilégio para mim, quando a gente sai do nosso país e a gente vê coisas que parecem tão lógicas em outros lugares e tão humanas, e que aqui parece que ainda era difícil. Eu acho que foi ali a plantinha para me levar a investigar mais de que forma que eu posso realmente, dentro do nosso país, contribuir com ambientes mais humanos. E comecei a buscar um pouco sobre isso, fui para psicologia ambiental. Depois que fiquei sabendo que existia um movimento nos Estados Unidos com neurociência aplicada à arquitetura, comecei a ir atrás desse assunto e no momento que as coisas começaram a fazer sentido para mim, eu disse, caramba, mais gente tem que saber sobre isso, vamos fazer um grupo e vamos para os Estados Unidos. E foi assim então, né, Gabi, que a gente se conheceu lá e foi muito incrível aquela viagem, inesquecível, na verdade, porque a gente se viu numa missão mesmo, né? Tudo que a gente está vendo lá fora, vamos trazer para o Brasil. Não é possível que não tenha gente no Brasil que queira saber sobre isso também. Então, de uma maneira muito orgânica, tudo começou. E daí a gente voltou com uma vontade de fazer um primeiro evento. Nem existia a academia. A gente só disse, vamos fazer um evento, ver quem se interessa. Tínhamos uma expectativa ali de umas 50 pessoas, 60 pessoas. Tivemos um primeiro evento que, inclusive, vai mostrar uma imagem com quase 200 pessoas. Então, aí a gente validou que, de fato, existia gente interessada em fazer projetos mais humanos e entender mais sobre neuroarquitetura e formalizamos, então, a NeuroArc Academy, que é a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, que tem essa missão de compartilhar esses conteúdos e eu acho que esse brilho no olho, né, de voltar a fazer arquitetura de uma maneira mais humana, a partir da nossa real essência. E o mais legal, né, que a gente vê pessoas aqui que estavam com a gente naquele evento lá em 2019 e que continuam com a gente até hoje. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a ampliar a nossa consciência, a nossa percepção sobre os espaços, não tem mais como voltar atrás. A gente não vai conseguir enxergar a arquitetura da forma como nós enxergávamos. É aquele ponto que a gente olha e fala, meu Deus, como eu fiz besteira em projeto na vida. Não sei se alguém passa por isso. Mas às alguém vezes fala, mas por quê? E aqui não é o julgamento do que é certo e do que é errado, não é isso. Mas é que naquele momento, quando eu estava projetando daquela forma, eu não tinha consciência
sobre como eu poderia fazer diferente. Então, o abrir a consciência, ele é fundamental, ele é o início do processo, porque a gente começa a ver oportunidades e começa a deslumbrar novas formas de visualizar o mundo que antes a gente não tinha. Então é o comecinho de tudo, né, Pri? E sempre todo mundo que chega na NeuroArc chega nesse ponto, né, do abrir horizontes. E depois que esses horizontes se abrem, o que acontece? Acontece que a gente estava falando aqui com uma aluna que está indo para a Itália aplicar neuroarquitetura. Gente, acontece isso. O mundo se abre. É isso, quando a gente está no fluxo, na nossa essência, as oportunidades vão surgindo. E o que é mais lindo de ver, cada uma que está aqui, que faz parte da história da NeuroArc, é que essa nossa missão de empresa, que está dizendo ali, ampliar a consciência da humanidade sobre o impacto dos ambientes físicos na saúde e no bem-estar, cada um de vocês está levando essa missão. E a gente sabe que cada um de vocês está ampliando a consciência dos seus clientes, das pessoas próximas. E é assim que a gente vai conseguir fazer um grande movimento. E é por isso que a gente está aqui hoje dividindo esse relatório, que também vai ser um guia aí para que vocês levem adiante, para que vocês compartilhem. A gente vai dividir isso de forma gratuita. Projetos, né? Que embase, exatamente. Para que realmente a gente consiga criar um grande movimento no nosso setor. E com isso a gente se valorizar. Né, o profissional da arquitetura, o design de interiores, gente, engenheiros que estão aqui, parceiros também. Então, todos os profissionais que fazem parte da construção dos novos ambientes, a gente tem uma responsabilidade gigante. A gente está moldando o futuro da nossa humanidade. Então, é o momento agora da gente parar, refletir, tomar consciência e assumir esse papel para que a gente, de fato, possa aí criar ambientes melhores para as pessoas. Tomar consciência e começar a colocar em prática, né? Que é muito do que a gente vai ver aqui hoje. Quem já está colocando isso em prática, como e quais são os resultados disso? E aí, gente, todo esse discurso que a gente está trazendo aqui para vocês inicialmente, mas para contextualizar, a gente conseguiu materializar isso. Materializar de forma tangível em algo que é muito especial para nós, que é um livro. E esse livro, até queria saber quem aqui já leu o nosso livro. Quem aqui tem o livro? Ah, algumas pessoas, ó. Esse livro, gente, para nós foi um convite da editora Gente, uma das maiores editoras do nosso país, que acreditou e entendeu a importância dos ambientes e nos convidou para trazer isso no formato de um livro que tivesse uma linguagem acessível para que qualquer pessoa pudesse entender o real valor dos ambientes. Então, para nós é uma alegria gigante também trazer tudo isso que a gente está falando através de uma publicação que está em qualquer livraria do Brasil, né? E que, inclusive, se tornou um best-seller, ficou na lista dos livros mais vendidos do nosso país. E aqui, então, se alguém que está nos ouvindo tocou de alguma forma e quiser entender mais, eu super convido que façam a leitura desse livro e que depois nos tragam um feedback, né, Gabi? Do que se faz realmente sentido tudo isso que estamos falando. Com certeza. Inclusive, gente, nesse livro, não só a nossa metodologia está toda colocada ali, mas toda a base das nossas ferramentas, que uma delas é a ferramenta que a gente vai abordar hoje. Então, vocês vão conseguir, com a leitura, entender todo o embasamento por trás da ferramenta e já começar a fazer algumas práticas dentro do escritório de vocês. Isso é possível com o livro. Com o livro, exatamente. E daí mais um pouquinho só, antes da gente de fato entrar para contextualizar aqui, hoje a forma como a gente atua profissionalmente, então, é através da educação. Então a NeuroArc Academy tem uma série de cursos, formações, um MBA, agora reconhecido pelo MEC, para quem quer se especializar em neurociência aplicada à arquitetura, popularmente conhecido como Neuroarquitetura e Design do Bem-Estar Humano, que inclusive estamos lançando a segunda turma, né, Gabi? Isso também é uma novidade aqui, então se alguém se interessa por esse assunto, a partir de maio iniciaremos uma próxima turma, mas também a gente atua profissionalmente através de consultorias no mercado, então hoje a gente também presta consultorias muito para o meio corporativo, então para sedes de empresas, fazendo o diagnóstico dos ambientes e a partir disso, inclusive aplicando essa ferramenta que Gabi comentou, a partir disso a gente conseguir diretrizes para melhorar ainda mais esses espaços. Vamos contar então um pouquinho mais, Gabi? Vamos. A gente já contou um pouquinho de como começou, então foi lá em 2019, e acho que vale ilustrar, né,
Até para ver, nossa, olha só, gente, quantos anos se passaram? Já vai fazer 6 anos. Entramos em 2025. Então, agora em 2025, a gente celebra 6 anos de NeuroArc Academy. Naquela época, eu ainda não era mãe. Pri eu também não era mãe. Muita coisa mudou nesse caminho, mas a nossa vontade, ela continua muito intensa, né? Muito. Alguém está nessa foto? Olha também. Muito bom. Isso foi, então, a primeira conferência, gente, em 2019, aquele evento, então, quando o Gabi e eu voltamos dos Estados Unidos com aquela vontade de fazer algo pequenininho para umas 50 pessoas, né? Enchemos ali, as pessoas não tinham nem onde sentar mais. Foi a primeira conferência nacional de neurociência e arquitetura. E daí, com isso, a gente fundou, então, de fato, a NeuroArc Academy e lançamos a primeira formação do Brasil. É uma formação continuada de neurociência aplicada à arquitetura e também temos algumas alunas desta primeira turma aqui hoje. Depois, em 2020, um pouquinho antes da pandemia, nós conseguimos realizar a segunda conferência já num formato internacional aqui em São Paulo. Então, tivemos profissionais de outros países compartilhando conosco as suas pesquisas, as suas áreas de pesquisa. E também, nesse ano de 2020, que foi um ano desafiador para todos, né, gente? O início da pandemia, a gente já conseguiu também realizar a segunda turma da formação continuada e lançar a nossa plataforma de conteúdos, que é o NeuroArc Membership, que é uma plataforma que está até hoje rodando com uma base de conteúdos incrível. É a nossa comunidade, é onde quem quiser ser membro da NeuroArc é por onde a gente indica que inicie. E daí depois, 2021, também fizemos um evento, talvez, acho que também tinha gente aqui, né, que estava nesse evento. Então, gente, período de pandemia ali, terminando a pandemia, mas a gente conseguiu realizar a terceira Conferência Internacional de Neurociência e Arquitetura no formato da híbrido. Então a gente teve boa parte do conteúdo de forma online, mas a gente conseguiu viabilizar um evento presencial também para algumas pessoas, seguindo obviamente todas as restrições daquela época. E também lançamos a terceira turma de formação continuada. E foi nesse ano de 2021, com a fundação do nosso laboratório, que a gente começou a se debruçar no desenvolvimento de ferramentas com base na neurociência e na psicologia que pudessem auxiliar os arquitetos e designers a levar todo esse conteúdo para a prática. Então, em 2021, logo no início, nós lançamos a EAPA, a Escala de Autopercepção dos Ambientes, que é a ferramenta que a gente vai falar mais aqui hoje. E também lançamos a EAME, a Escala de Ambientes Memoráveis. Então, a gente conseguiu trazer para as ferramentas uma forma de tangibilizar informações que são realmente intangíveis dos nossos clientes. Para daí, nos anos seguintes, a partir disso, a gente aprimorar cada vez mais essas ferramentas, porque foi a forma que a gente entendeu realmente ser mais prática de levar toda essa metodologia para o dia a dia dos escritórios. Então, em 2022 foi um ano bastante importante para nós também, além da quarta turma de formação continuada, mas a gente conseguiu levar essas ferramentas para um formato digital. Então, a gente criou uma plataforma digital, onde hoje cada arquiteto, cada designer consegue cadastrar o seu projeto e de maneira muito prática gerar links para que seus clientes preencham então essas ferramentas que entram no projeto. Para nós o ano de 2022 também foi importante porque a gente viu a necessidade de ter um treinamento para habilitar esses profissionais a terem acesso a essas ferramentas. Então a gente desenvolveu um treinamento específico, o NeuroArc Experience, que então dava a habilitação dessas ferramentas. 2023, a gente teve a nossa quarta conferência, já num formato Summit internacional também, com presenças de grandes profissionais, como Colin Ellard, Sarah Goldenhagen, que foi realmente um marco para nós. Além de, a gente também, esse curso que a Pri falou sobre as ferramentas, a gente já transformou esse curso num formato de certificação de extensão universitária, então reconhecido pelo MEC, e foi o ano que nós lançamos o nosso livro, né, Pri? Nosso livro que virou best-seller, como falamos antes.
E aí, ano passado, 2024, vieram também muitas novidades. Então, além do aprimoramento da nossa metodologia, que é o que a gente vai dividir também hoje aqui com vocês, em primeira mão, essas novas variáveis, assim como a publicação dos primeiros resultados, que a gente já estava então se debruçando em ver esses dados, analisar isso. E também lançamos o primeiro MBA do Brasil em Neuroarquitetura e Design do Bem-Estar Humano. Quem é nosso aluno do MBA aqui? Coisa mais boa, lindas. Então, porque 2024 foi esse marco do início do MBA também. E o que vem pela frente agora nesse ano, Gabi? Bom, 2025 a gente fala que a gente já tá quase na metade do ano, né? Não sei se vocês têm esse sentimento. Gente, março já acabou, que desespero. Mas calma que ainda tem muito para acontecer em 2025. O primeiro passo é essa divisão que a gente vai fazer aqui com vocês do lançamento do primeiro Training Book. Então, esse livro de tendências em neuroarquitetura, onde a gente vai olhar para esses dados de uma forma mais assertiva. Nesse ano, a gente vai ter a nossa 5ª Conferência Internacional, dias 26 e 27 de outubro, aqui em São Paulo. Vai ser no Unibis Cultural, aqui em São Paulo, então estão todos convidados. E também teremos a nossa 2ª turma do MBA, né, Pri? É isso aí, que inclusive falaremos um pouquinho mais pra frente. Mas vamos lá. Então, gente, toda essa trajetória que a gente quis dividir com vocês, na verdade, ela vai moldando e vai formando e vai aprimorando ainda mais várias das nossas iniciativas, né? Então, a metodologia da NeuroArc, gente, que é o que a gente vai dividir, foi o meu trabalho de especialização da minha pós-graduação em neurociência e comportamento, e que hoje a gente já vê sendo super evoluída e aprimorada, e isso é a NeuroArc, tá? Então, quem nos conhece desde lá do início sabe que a gente está sempre disposta a melhorar, a aprimorar. E então a gente queria realmente dividir hoje com vocês o que é a nossa visão sobre como aplicar a neuroarquitetura. Porque esse termo se popularizou muito nesses últimos anos. A gente lembra em 2019, né, Gabi, quando começávamos a falar sobre isso, ainda era um assunto muito estranho, muito complexo para muita gente. Muita gente não tinha ouvido falar ainda nesse termo. E quando a gente chega aqui em 2025, e eu quero até perguntar, quem já ouviu falar sobre neuroarquitetura? Que levanta a mão, por favor, só para a gente ver. Olha só, a gente já tem um público mais significativo do que se a gente estivesse fazendo um evento em 2019. E para quem não ouviu falar, tá tudo bem também, a gente vai colocar todo mundo aqui na mesma página, tá? Mas para nós, vendo esse desenvolvimento do assunto, a gente sempre gosta de, num evento, começar falando qual é a nossa visão sobre este tema. Como que a gente entende o que é a neuroarquitetura? E para começar, eu preciso dizer, isso é um termo popular. Se a gente vai buscar evidências científicas, a gente vai ver muitos conhecimentos então relacionados à neurociência, à psicologia, e a gente gosta muito de falar e deixar claro a expressão neurociência aplicada à arquitetura, porque daí a gente respeita muito essas outras áreas envolvidas. E também a gente pode aplicar não só na arquitetura, mas no urbanismo, no paisagismo, no design de interiores. Então, hoje a gente, na NeuroArc, a gente tem uma visão extremamente ampla para englobar de fato diferentes áreas que estão ali para contribuir. Quando eu converso com um neurocientista sobre comportamento humano, essa conversa pode ser ainda mais rica se eu conversar junto com um psicólogo, com um antropólogo, né, com profissionais de outras áreas para entender com mais profundidade sobre o comportamento humano. Assim, quando eles vêm falar com a gente, fica muito mais rica a conversa quando a gente tem um engenheiro junto, ou quando a gente tem um designer junto, um arquiteto, um urbanista, todo mundo dialogando em conjunto. Então, na NeuroArc, a gente é muito aberta a ter todas essas áreas envolvidas, mas obviamente de uma maneira muito responsável, muito séria. Então o que a gente vai dividir aqui com vocês e o que a gente divide com nossos alunos é base da neurociência, é neurocientífica. Então a gente realmente reforça aqui que fazer um projeto de neuroarquitetura precisa ser um projeto com uma base neurocientífica. E quando a gente estudou esse assunto nos Estados Unidos, gente, para nós, e o que a gente falava lá em 2019, antes até, né, 2018, quando fizemos as nossas formações lá, o que se falava muito da forma de levar isso para a prática era tendo um laboratório, era fazendo pesquisas científicas. Então a gente inclusive vê que existem no mundo grandes escritórios de arquitetura que têm laboratórios dentro do escritório.
Então, no processo de projeto, se faz uma pesquisa científica, com equipamentos, inclusive, para a gente mensurar a pessoa dentro de um ambiente, quais são as respostas biológicas dela. Então, existem equipamentos para isso, de biofeedback, por exemplo. Só que esses dados que são coletados, dados biológicos, são extremamente complexos. Muitas vezes, gente, é muito difícil da gente, com a nossa formação em arquitetura, entender esses dados sozinhos. Então, a gente precisa não só investir em equipamentos, mas também investir em profissionais de outras áreas para interpretar esses dados, para nos ajudar a levar isso para a prática. E quando a gente estudou esse assunto, a gente começou a pensar, meu Deus, mas será que é só esse caminho? Será que esse caminho ele é viável para qualquer escritório? Porque a partir do momento que você começa a estudar o assunto, você fica tão apaixonada que você fala, meu Deus, como é que eu levo isso para a prática? Eu quero começar a fazer. E aí quando você vê, fala, poxa, mas espera aí, para eu fazer uma neuroarquitetura responsável, então eu tenho que ter um time multidisciplinar, equipamentos dentro do escritório. Então, tá, qual vai ser o foco do meu escritório? Vai ser pesquisa ou vai ser projeto, né? Na realidade brasileira, é quase que inviável. Exatamente. E não que o caminho da pesquisa seja ruim, tá? Não é isso. Inclusive, Gabi agora está dentro da academia, então a gente tem um laboratório conosco, gente, com um time multidisciplinar, então a gente investiu nisso, mas a gente entende que realmente para o dia a dia, para a prática profissional, precisava ter um outro caminho. E esse outro caminho, na verdade, a gente não inventou a roda. O que a gente vai mostrar aqui para vocês é uma metodologia muito baseada no que já se fazia, no que já existia, que são os projetos baseados em evidências. A medicina hoje trabalha baseada em evidências. Então, se já existe gente produzindo pesquisa científica, por que a gente não pode pegar essas evidências que já existem e utilizar como uma base para as nossas decisões de projeto? Então, se eu preciso criar este ambiente aqui onde a gente está e defender que eu quero aplicar a cor amarela numa das paredes, eu posso usar uma pesquisa científica, que daqui a pouco eu vou localizar, explicando por que a cor amarela teve um impacto conforme o objetivo que eu quero ter, e vou defender essa ideia com base numa pesquisa. E foi isso que a gente começou a construir dentro da NeuroArc. Vamos fazer um caminho, um método, para que o arquiteto, o designer possa seguir com o seu processo no projeto de uma maneira mais assertiva, embasando ele em publicações já existentes e que fosse de fato prática, viável, economicamente também, né? Nessa época, gente, foram as primeiras turmas de formação continuada que, de fato, a gente começou a ensinar os profissionais a embasar os seus projetos em pesquisas que já existiam. E aí a gente começou a coletar essas pesquisas, catalogar essas pesquisas, entender que existiam categorias, né, Pri? Então, pensem, lá em 2019, quando fundamos a NeuroArc, a gente começou a fazer isso. E, de fato, a gente começou a encontrar pesquisas bem significativas. 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100, 200, e a gente começou a construir um banco de dados de pesquisas científicas que demonstravam que o ambiente, de fato, os elementos do ambiente estavam impactando em comportamento humano. Hoje a gente tem profissionais da área da neurociência e da psicologia que nos ajudam a continuar fazendo essas buscas, porque daí a partir disso, a partir dessa grande quantidade de evidências que a gente começou a alcançar, a chegar, a gente entendeu que a gente precisava criar categorias para facilitar, inclusive, essa busca, para facilitar essa aplicação no projeto. Para dar um direcionamento, né? Porque quando a gente fala, vamos aplicar a neurociência no ambiente, você conseguir trazer o que é neurociência para um ambiente físico é um pouco complexo, concordam? Até em pesquisa, a gente vai ver que eles começam a isolar variáveis para conseguir identificar o que aquela variável de fato está impactando na pessoa. Então, a gente viu que uma forma de dar esse direcionamento era, poxa, se essa pesquisa que existe aqui está falando sobre a iluminação, a gente tem uma outra pesquisa ali que está falando sobre cores, poxa, então esse já é um caminho que vai dar um direcionamento sobre elementos do ambiente. E ter um direcionamento, gente, aqui eu não sei se cada um que tem um escritório, que já trabalha autônomo ou está trabalhando em grandes escritórios, se vocês têm um processo de projeto, claro, dentro do escritório de vocês. Existe esse processo de projeto?
ele passa por entender quais são as diretrizes, as variáveis que vão ser trabalhadas nesse espaço? Exatamente. Então, essa teoria das variáveis ambientais, que foi realmente buscar quais elementos do ambiente já tem embasamento científico que impacta no comportamento humano, a gente começou a desenvolver essa teoria em 2019, quando fundamos a academia. E nesse momento, a gente chegou em 5 categorias, 5 elementos do ambiente que a gente já tinha evidência científica suficiente que de fato impactavam nas pessoas. Só que a gente não parou, né? A gente foi evoluindo, então em 2021 a gente uniu mais 2 variáveis, chegamos em 7, e em 2024 a gente chegou em 9 variáveis. E a gente quer dividir elas com vocês aqui, até para quem está talvez nos ouvindo pela primeira vez, que possa ao menos começar a olhar para o seu processo de projeto e, como o Gabi falou, se perguntar, será que eu estou de fato enxergando todos esses elementos e especificando esses elementos no meu projeto? Porque às vezes a gente tende a ter uma priorização da nossa visão. Então, os elementos que a gente vai trabalhar no projeto são somente os elementos visuais. Mas a gente tem toda uma arquitetura invisível, que ela é percebida por outros sentidos que às vezes não são trabalhados no nosso projeto. Então, vamos começar a olhar para eles, né? Vamos. E eu adorei que tu deu essa pista, Gabi, sobre, né, o primeiro impacto do ser humano normalmente é visual. A gente é um ser visual. Por isso que temos, né, 2 olhos, temos uma facilidade de enxergar tudo. O que para vocês, num ambiente, o que mais chama atenção? O que é mais fácil de ser percebido? Vamos ver se fecha aqui com as primeiras variáveis que a gente achou. Qual elemento? A gente gosta de interação, não fiquem tímidos. Cores. Cor. Opa, desculpem. Cor, gente, é o impacto visual. Realmente a gente chega num ambiente e já enxerga as cores. Mais algum elemento? Cheiros. E cheiros é interessante, né? Algumas pessoas têm mais sensibilidade, outros menos, mas de fato faz parte da arquitetura invisível. Luz, iluminação, perfeito, que dá uma sensação diferente, né? Em um ambiente com bastante luz natural ou sem, ou a luz mais branca, mais amarelada. Olha, o pessoal já deu pistas que de fato nos levaram a investigar lá no início, tá? Então, as primeiras pesquisas que a gente reuniu, a gente enxergou claramente 5 categorias, 5 variáveis, que eram os aromas. A biofilia, amor pela vida, é tudo que é vida dentro do ambiente. Então, a gente está aqui num ambiente que tem algumas plantas. Então, as plantas são vida, assim como os elementos que representam a natureza, como a madeira, por exemplo, também entram aí. As próprias formas complexas, às vezes, né? Você trazer elementos orgânicos para o espaço também é uma forma de aplicação da biofilia. Cores, que foi falado aqui, formas tanto de mobiliário quanto proporção do espaço, e os sons, a questão acústica também. A gente, inclusive nos dias de hoje, né, pós-pandemia, a gente tem evidências científicas que mostram o quanto as pessoas estão ainda mais sensíveis aos ruídos nos ambientes. Então essas foram as primeiras 5 categorias que encontramos. Depois continuamos avançando. Em 2021, então, nós somamos mais 2, que acho que inclusive vocês já tinham falado aí, iluminação e temperatura, que no início nós juntamos em uma categoria só. E personalização. O que é a personalização? Estou vendo aqui que cada um está sentado num tipo de assento diferente. E para alguns, um assento vai ser melhor, para outros, outro. Como que o ambiente se adapta às nossas necessidades? Ou será que sou eu que estou tendo que me adaptar ao ambiente externo? Então, a personalização, ela vai no fundo mesmo, não só nas necessidades físicas de cada um. Então, entra muito a questão da acessibilidade aqui, mas também necessidades emocionais, que é muito desse mundo que a gente vive com a aplicação dessas ferramentas, que vai trazer informações do que antes era considerado intangível. E que tem muito a ver com uma necessidade extremamente humana de pertencimento, né? Quando a gente sente que o ambiente nos inclui, que ele é personalizado para nós, a gente se sente mais parte dele, que é a grande busca do ser humano.
E aí, 2024, então, a gente não só seguiu com essas 7 variáveis, e a gente fez alguns ajustes também no nome delas. Então, a parte dos aromas, a gente deixou mais claro como odores e sabores, entrando também o paladar. A parte das formas, a gente renomeou como formas e materialidade, para deixar claro também a importância dos materiais, das texturas. E a iluminação, como a Gabi mencionou antes, ela estava unida com a temperatura. Mas ao longo do desenvolvimento das pesquisas, a gente começou a ter clareza de que são questões distintas. Então, iluminação, que entra a luz artificial e a luz natural, ficou uma categoria única, e daí sim a gente trouxe 2 novas, que entra a questão da temperatura junto com a qualidade do ar, então clima e ar, assim como a parte da ocupação e relações. Essa última variável para nós também ficou muito claro no pós-pandemia, especialmente quando a gente estava atuando profissionalmente, fazendo consultorias para empresas com avaliações de pós-ocupação, que a gente começou a ver que a densidade dos espaços, a quantidade de pessoas dentro de um espaço impactava também na experiência delas. Então, os escritórios que começaram a voltar no pós-pandemia, as primeiras avaliações de pós-ocupação que a gente fez, tinha meia dúzia de gente, às vezes numa laje enorme, e as pessoas relatavam uma experiência mais negativa. Então a gente começou a se interessar em pesquisar também sobre isso, né? O quanto que as pessoas dentro de um ambiente também têm um impacto direto na experiência das pessoas. E as próprias relações das pessoas, né? A nossa percepção, ela também muda caso eu esteja num ambiente mais profissional, onde a minha relação com as pessoas é mais profissional. Quando eu tô com os amigos, eu vou perceber aquele espaço de um jeito diferente. Quando eu tô com a família, diferente também. Então, as próprias relações sociais, elas também impactam na forma como eu tô percebendo aquele espaço. E daí até nos perguntaram, acho que foi ontem que perguntaram, tá, mas são 9, vai ter mais pela frente? Talvez, a gente segue pesquisando, mas nesse momento vocês podem ter certeza que essas 9 categorias que a gente chama de 9 variáveis ambientais, de fato, estão sim impactando na experiência das pessoas. E quando a gente fala das pessoas, né, pensando no nosso cliente, a gente também precisa se incluir, tá? Então está impactando em cada um de nós essas 9 variáveis, isso a ciência já demonstra, e é por isso que a gente precisa especificá-las de uma maneira responsável nos projetos. E por que é importante a gente falar sobre essas variáveis, gente? Porque ela é o caminho dentro da nossa metodologia para a gente começar a ter um entendimento maior sobre a percepção do ambiente. Essas variáveis ambientais, elas estão sempre sendo direcionadas dentro das nossas ferramentas, porque aquilo que eu disse, quando a gente não tem direcionamento, quando você vem para cá hoje, né, a gente usa muito o Waze. Se você não tem o Waze, será que você conseguiria chegar aqui? Talvez sim, talvez não, se você tem uma memória espacial boa, mas se você não é de São Paulo, provavelmente não. Por quê? Porque você não tem direcionamento. Então, essas variáveis ambientais, elas nos dão um direcionamento de quais elementos eu preciso investigar no meu cliente para conseguir desenvolver um projeto mais assertivo através dessas próprias variáveis ambientais. Então, essas variáveis, elas começaram a nos dar o direcionamento da construção dessas ferramentas, que é isso que a gente quer mostrar agora para vocês. Essas ferramentas de neuroarquitetura que a gente chama, nós desenvolvemos 2 ferramentas. Então, uma, ela vai olhar para a parte da percepção das pessoas, porque a percepção, ela é única. Cada um aqui vai ter uma percepção distinta do mesmo ambiente, então a realidade é a mesma. Aquela cor, ela continua sendo vermelha, mas será que para mim, que não sou daltônica, eu vou ter a mesma percepção de uma pessoa que é daltônica? Ou, para mim, que tive uma vivência específica com o vermelho na minha infância, eu vou ter a mesma percepção que outra pessoa? Não. E é isso que a gente precisa começar a olhar. Porque por muitas vezes a gente olha para os nossos clientes e acha que ele vai ter a mesma percepção que a gente. Que ele vai gostar das mesmas coisas que a gente gosta. E por que isso não acontece? E quando a gente não tem o conhecimento, quando tudo é muito intuitivo, a gente simplesmente chega num lugar e diz, gosto ou não gosto. Certo? Mas por que eu não gosto? Ou por que eu gosto? E se o meu cliente não gosta?
Será que eu tenho que julgar o porquê ele não gosta ou será que eu preciso investigar o porquê que ele não gosta? E foi através disso, então, com a ferramenta, com a escala de autopercepção dos ambientes, que a gente começou a trazer essa informação para o consciente. Não só o consciente do nosso cliente, mas para o nosso próprio consciente. Porque os profissionais, a gente está tão imerso no ambiente, a gente está tão já dentro do que é tendência, do que estão usando, quais os novos materiais, quais as novas tendências que a feira está trazendo aqui para a gente, que a gente só vai às vezes no embalo. Tá usando, então também vou usar. Mas como que será que isso está me impactando? Então, o primeiro passo, a gente sempre fala, é começar pra gente, por nós. Como que eu estou percebendo isso? E a ferramenta, ela é um passo a passo para você conseguir identificar essa percepção do espaço e começar a ampliar a sua percepção em cada um desses elementos. Então, hoje em específico, a gente vai falar mais sobre a EAPA, mas depois, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que, sim, existe a percepção, e ela é importante a gente entender sobre a percepção, mas o que está influenciando essa percepção? A memória. Eu percebo o espaço a partir das experiências já vividas. Então, por que não também desenvolver uma ferramenta que vai olhar para as memórias ambientais das pessoas? E eu vou conseguir criar mais conexão com o espaço à minha volta. E daí eu não sei se está fazendo sentido isso para vocês, porque quando a gente veio com essa ideia de desenvolver ferramentas, a gente foi muito com base em troca de conversas com psicólogos. Quando a gente vai fazer numa consulta com um psicólogo, normalmente existe um protocolo de uma aplicação de uma escala para entender, às vezes, como é que a gente está se sentindo. Então, dentro da área da psicologia, da medicina, isso já é muito comum, ter questionários, ter protocolos, ter escalas. E daí a gente começou a se perguntar, mas por que na arquitetura a gente não faz isso? No design a gente não faz isso e a gente tem que ir lá dar uma... Alguém já usou a expressão meio que de psicólogo para entender o cliente? Às vezes o cliente não sabe se expressar, a gente também não entende direito, não sabe, a gente não tem informação para saber como perguntar algumas coisas que são fundamentais que a gente entenda. Então a gente construiu essas escalas junto com profissionais da psicologia, especialmente, para nos ajudar a fazer as perguntas certas, para que a gente tenha esse passo a passo que a Gabi falou, de uma maneira muito assertiva. E daí depois, a partir desses dados, a gente conseguir interpretar isso e tomar decisões de projeto mais consciente, mais embasadas, mais justificáveis. Tá fazendo sentido? Estão conseguindo nos acompanhar, gente? Que às vezes a gente entra num flow e vai. Mas também tá todo mundo com um olhar tão compenetrado que acho que tá dando. E daí, de uma maneira até ilustrativa, para ficar mais claro, quem está enxergando aqui a tela, essas duas ferramentas que a Gabi trouxe, né? A primeira delas, a EAPA, que é a nossa ferramenta de percepção, é exatamente entender, tá bom, eu estou dentro de um ambiente, ou a pessoa, o nosso cliente está dentro do ambiente, tudo que está ao redor dele está influenciando. Só que muitas vezes essa influência, ela não é consciente. Então, quando o Gabi falou ali, o cliente falou, mas eu não gosto muito desse espaço, eu me sinto desconfortável aqui, a gente tem que mudar algumas coisas, mas ele nem sabe explicar o porquê, porque ele não tem ainda a consciência. Então, essa escala ajuda a ampliar a consciência do cliente para ele se dar conta, é esse ruído de fundo do ar-condicionado que está me deixando incomodado. Uma coisa que ele nem tinha se dado conta. Posso dar um exemplo, Pri? Antes da gente ter a ferramenta, eu já trabalhava, depois da pandemia comecei a trabalhar mais em casa, com a NeuroArc comecei a trabalhar mais em casa, mas foi só depois da aplicação da EAPA que eu descobri, gente, que no meu prédio eles têm aquelas fontes, sabe? Que joga a aguinha pra cima. Ai, gente, e essa fonte, ela fica ligada até as 10 da noite. E sabe quando bate o vento e o ralo, a água sai do ralo e fica... É um som tão gostoso. Aí eu falei, Santa EAPA que me fez ter consciência sobre isso. Meu Deus do céu. Eu adoro esse exemplo. Eu lembro, Gabi, de tu te queixar muito desse ruído. E aí eu fui investigar no meu prédio. Eu era a única pessoa que percebia. Porque tinha feito a EAPA, viu só? Tá aí a oportunidade de negócio, amiga. Vamos aplicar a EAPA lá no prédio.
Mas eu acho que a pandemia foi um momento que muita gente se deu conta, né? Tomou consciência do quanto que o ambiente de fato estava impactando. E muito dessa, como a Gabi já trouxe, né, dessa percepção que a gente começa a encontrar com a EAPA, a gente se dá conta que também pode ter a ver, então, com vivências passadas da pessoa. E por isso que vem a EAME para nos ajudar a entender que memórias já podem estar registradas nas pessoas. E isso era algo assim, gente, muito... Se não existisse essa ferramenta, como é que a gente vai descobrir? Eu estava conversando com um cliente recentemente, né, e quando a gente estava explicando sobre as ferramentas que a gente iria aplicar com os usuários do espaço dele, ele disse, nossa, isso faz tanto sentido, ele contando, porque o apartamento que ele tinha reformado recentemente, disse que a arquiteta aplicou um revestimento amadeirado em uma parede, e ele disse que logo que ele entrou no espaço depois de pronto, ele disse que deu uma sensação tão ruim para ele enxergando aquele revestimento amadeirado, que ele disse que estava tudo incrível, lindo, eu tinha aprovado aquele projeto, mas quando eu entrei no local e eu vi aquela madeira, me deu uma sensação tão ruim. E ele disse, eu demorei para entender o que era. Tanto que na hora ele já disse para a arquiteta, vamos trocar essa parede, eu não quero mais esse revestimento. E daí ele se deu conta que esse revestimento, tô até arrepiada, mas esse revestimento era o revestimento que tinha na casa dele, que era onde ele apanhava na infância, no ambiente. E de maneira inconsciente veio isso nele e ele já não quis mais ver aquele espaço, aquele revestimento. Então olhem como às vezes é um detalhe, e daí a gente até conversando, eu disse, puxa, que legal que tu teve esta consciência de entender o porquê, porque muitas vezes a gente não entende e a gente deixa às vezes de frequentar espaços porque a gente não se sente bem. E, então eu só quis também trazer esse exemplo para a gente entender o quanto é importante a gente olhar para as memórias, porque essas nossas memórias elas vão vir para fora de alguma maneira. E às vezes a gente entregou lá o projeto, achou que está tudo bem, e depois o cliente não se sente bem ali e vai ficar falando mal ainda do projeto, né? Que às vezes o arquiteto profissional nem tinha ideia que poderia ter alguma relação com alguma memória. Perfeito. Eu acho que vale dizer, né? Hoje essas ferramentas estão no formato digital, então você pode, de maneira muito fácil, mandar o link para o seu cliente ou acompanhar o preenchimento da ferramenta junto com o seu cliente. E o mais legal, gente, é que isso dá a possibilidade de, primeiro, você ter um entendimento individual, então você vai saber como vai ser a percepção ou a memória individual, mas também ele te dá um relatório coletivo. Então a gente consegue condensar os dados num relatório e você consegue entender percentuais da percepção positiva ou negativa, percentuais de padrões de memória. Isso dá um direcionamento muito lindo para um projeto coletivo, porque às vezes a gente fala, tá, mas a memória de cada um é diferente, como que eu vou chegar lá num projeto corporativo e vou conseguir aplicar isso? Se você já tem um direcionamento que para aquele grupo, aqueles elementos são importantes, você já tem a maneira correta de fazer isso dentro do seu projeto. Então, se está fazendo sentido isso que a gente está falando para vocês, agora a gente quer dividir bem um passo a passo, os nossos 7 passos da nossa metodologia. Então, quem já é aluno da NeuroArc, talvez já tenha muita clareza, talvez não. Tem que ter bastante clareza sobre isso, até depois a gente vai ver os cases que seguiram esses 7 passos. E a gente quer dividir então com todos vocês. O primeiro passo que a gente sempre fala, que precisa ser começando de dentro para fora. Então a gente até trouxe exemplos aqui muito, muito íntimos, né? Que eu tenho certeza que qualquer um pode se permitir vivenciar os espaços e entender, puxa, será que tem alguma coisa que está me afetando aqui? Será que tem alguma memória minha que esteja influenciando a minha percepção? Então o primeiro passo é a gente validar com a gente. Então a gente precisa se tornar mais sensível aos ambientes. E para fazer isso a gente precisa estar mais presente nos ambientes, no nosso dia a dia. Depois que a gente começa e se experimenta, a gente vai até começar a se sentir mais seguro para ir lá e fazer um briefing realmente profundo com o cliente. Porque no momento em que a gente de fato entende que às vezes a percepção é muito pessoal, a gente se torna até mais aberto e a gente quebra alguns pré-julgamentos para estar inteiro ali com o cliente no momento do briefing. Para daqui a pouco entender que tem uma percepção dele que eu não vou julgar porque é dele, faz parte da história dele. E para fazer essa investigação profunda de briefing, a nossa ideia aqui não é que você deixe o seu briefing de lado. Não. Quem tem já escritório, já tem seu processo de projeto,
segue com o seu briefing, mas incorpora as ferramentas, que daí você vai conseguir essa profundidade que a gente está falando aqui. Aí a gente já vai ter dados suficientes depois que vocês fazem essa investigação para começar a analisar, então, como é que o cliente se sente ali, quais são as expectativas do cliente. Até porque nas ferramentas você pode emitir os relatórios, né? Então, os relatórios eles já trazem os dados ali mais mastigados para que você consiga interpretá-los. E daí, a partir disso, a gente já vai para um passo 4, que é buscar evidências científicas para cada uma daquelas variáveis que falamos. Então, as 9 variáveis ambientais entram aqui. Então, se eu já tenho clareza de como é o meu cliente, quais são as percepções dele, quais são as memórias dele, eu consigo, inclusive, ter um direcionamento para localizar uma evidência científica relacionada à biofilia, por exemplo, e defender por que eu vou incluir a biofilia, de que forma que eu vou incluir a biofilia nesse espaço para fazer sentido com esse cliente, com o objetivo dele no espaço. E assim por diante, para cada uma dessas evidências. E isso, quem faz parte da comunidade da NeuroArc tem acesso mastigadinho já a todo esse nosso banco de pesquisas, divididinho. Então é só ir lá, acessar, pegar e levar isso para o seu projeto. Porque daí no 5º passo, a gente propõe que vocês façam uma lista de diretrizes, que é uma orientação para o projeto. Então, entendam que até aí é uma investigação tão profunda que o projeto já sai, o passo 6, que é o desenvolvimento do projeto em si, ele já sai quase que redondo. Ele já sai quase que pronto, porque tudo passa a ter um porquê. E depois vocês vão ouvir as meninas trazer os exemplos aqui, porque sabe o que começa a acontecer? Começa a não ter mais revisão de projeto. Então, aquela coisa que tinha primeira revisão, segunda revisão, terceira revisão. Agora sim, agora vai. Final 2. Ah, é esse. Aí você já não sabe mais que arquivo que é, né? É. Isso é tempo, isso é custo, isso é estresse, gente. Isso é terrível. Então, a gente tem visto que com esse método a gente reduz muito aquele tempo de revisão. Com isso, a gente, inclusive, pode dar mais tempo ao início, aquela investigação inicial. E isso, inclusive, pode ser um serviço, né? Então, é uma diversificação de serviço. Eu não sou mais um profissional que faz projetos. Eu sou um profissional que faz as diretrizes para o projeto. Eu tenho toda a base e entrego para o profissional que depois vai seguir com o próximo passo. Isso é um formato de consultoria, a gente trabalha exatamente com isso, até ali, dando as orientações. E depois a gente incentiva muito que a gente tenha a prática da avaliação de pós-ocupação. Isso é algo que a gente sabe que no nosso país ainda não é muito recorrente nos escritórios, mas isso a gente já aprendeu muito com os profissionais da neurociência, inclusive, né? Que eles fazem pesquisa científica, depois eles validam isso ou não e publicam sobre isso, para que outras pesquisas ou para que eles mesmos possam voltar a pesquisar e já ter resultados, ele já ter aprendido com esses resultados. Ou ter o próprio banco de dados dentro do escritório. Se você atende sempre o mesmo perfil de clientes, imagina que legal, você começa a ter um banco de dados desse feedback, para o próximo projeto você já vai ter alguma coisa ali que você vai aprender para poder aprimorar no próximo passo. Que daí fecha o ciclo, né? Então, a cada projeto a gente vai aprendendo, então a gente vai aprimorando ainda mais todos esses 7 passos. Fez sentido até aqui para vocês? Que bom, que bom. Dúvida? Excelente pergunta. Como é que é teu nome? Tabata fez uma pergunta interessante, eu vou falar aqui no microfone, não sei se todo mundo ouviu. Em que momento aplicar as ferramentas, né? Antes do formulário de briefing tradicional, depois. Isso tem várias possibilidades, Tabata. Inclusive, depois as meninas que vão trazer os exemplos aqui, elas podem também contar como que elas fazem, porque as ferramentas hoje, elas estão nesse formato digital que você pode enviar um link para o seu cliente, então talvez não esteja diretamente com ele, e daí você pode entender qual é o momento, ou você mesmo pode, na conversa, ir preenchendo a ferramenta. Então, se você já tem algumas perguntas, por exemplo, relacionadas à questão da biofilia, você consegue encaixar a ferramenta no seu próprio briefing.
Então depende também muito do teu processo de projeto também é possível, tá? E depende também do perfil, né? Por exemplo, eu já usei a ferramenta, a EAPA, para fazer uma avaliação com crianças na minha especialização em neurociência e desenvolvimento infantil. Então, como que eu fiz? Eu fiz por entrevista, eu gravei a entrevista e aí depois eu transcrevi essa entrevista e passei a limpo na ferramenta, porque daí eu já ia ter o condensado do relatório. Então, há muitas possibilidades. Isso mesmo, de nada. Então, a gente já está fechando essa primeira parte para chamar as nossas convidadas, mas resumindo o que falamos até aqui. Como aplicar a neuroarquitetura, tá? Para nós, é necessário ter um processo de projeto baseado na ciência, não tem como fugir disso, isso é a forma responsável que a gente traz, e daí, como a gente mostrou para vocês, através de evidências científicas, mas hoje também é possível se basear em dados, por isso que o nosso processo de projeto que a gente está propondo aqui, ele é baseado na ciência e também nos dados das pessoas que a gente alcança, então, esses dados com as ferramentas que a gente tem disponível hoje de percepção e de memória das pessoas. Essa estrutura é o que está publicado, então, no livro que a gente comentou antes com vocês. Então, para quem quer se aprofundar mais sobre esse assunto, entender mais sobre isso, é óbvio que a gente vai indicar o livro, mas a gente também vai indicar quem quer se tornar um especialista nessa área, ter o nosso acompanhamento para desenvolver projetos dessa forma, o nosso curso de MBA. A própria habilitação das ferramentas, né? Quem é nosso aluno hoje do MBA tem a habilitação das ferramentas por todo o processo do curso. Então, fica com quase 3 anos de habilitação, né? E a gente tomou uma decisão aqui para valorizar as pessoas que estão aqui presencial. E eu não quero de forma alguma desvalorizar quem está assistindo essa gravação, mas vai ter um presente para quem está aqui e quer se tornar o nosso aluno. Nós teremos algumas bolsas sendo sorteadas aqui hoje. Então é por isso que vocês vão ter que ficar aqui até o final, né? Sim, porque daí ganha só quem está aqui para o sorteio, né? Porque sim, teremos uma próxima turma, tá? Então esse projeto do MBA, gente, para nós é uma grande realização. E tem muitos alunos nossos aqui que já eram alunos da formação continuada e já vinham com esse questionamento de levar isso para um formato de treinamento ainda mais consolidado, né? Que é um MBA, que é reconhecido pelo MEC. Então hoje a gente traz essa segunda turma também, já validando muito os feedbacks da primeira que está andando nesse momento, que a gente lançou no ano passado. Então, hoje, 3 pessoas ganharão bolsa de 60% no valor deste MBA. Então, a gente vai fazer um sorteio. A Vitória, eu acho que está organizando isso. A Vitória é do nosso time. Eu só peço que levante a mão. Ela levantou a mãozinha ali, ó. Vitória está naquela mesa. Esse sorteio vai acontecer, então, depois da apresentação dos cases. Então, se alguém não deixou o seu nome num post-it, pode ir lá com a Vitória e pedir para colocar o seu nome para participar desse sorteio. Porque vai ser um sorteio bem tradicional, no papelzinho mesmo, que a gente vai colocar a mão ali e vai tirar. Então, deixe seu nome no post-it, já coloca na caixinha, já coloca aquela intenção de boa sorte para que, de repente, você seja o premiado ou a premiada. E tem que estar aqui no momento do sorteio, que a gente não vai avisar exatamente quando será. E só deixando de uma maneira mais clara, já que vamos sortear, né? Um treinamento de MBA, gente, é um formato de pós-graduação, né? No MBA, eu não sei se vocês sabem a diferença de uma pós-graduação comum e de um MBA. Não? Então, de uma maneira muito breve aqui, só para deixar claro por que o nosso é um MBA, tá? Hoje a gente estruturou ele em 3 grandes módulos. O MBA tem uma característica de ser um treinamento mais profissional. Então, precisa ter uma parte de business que, para nós, a gente entendeu ser fundamental. Não adianta só você se tornar um especialista no assunto se você não sabe vender. Se vender no mercado, se posicionar de uma maneira diferente. Então, é por isso que o nosso MBA, o primeiro módulo, ele vai trazer fundamentos básicos da neuroarquitetura, do design do bem-estar humano. Então, aquilo que você precisa saber. Depois, o segundo módulo, ele é prática, então é essa metodologia aplicada em diferentes contextos. E daí a gente tem um terceiro módulo, que é marketing e vendas para profissionais especialistas em neuroarquitetura e design do bem-estar humano, tá? Tudo isso acontece num formato de treinamento de 18 meses,
que ele inicia em maio, então, de 2025, iniciaremos e seguiremos juntas até outubro de 2026. Formato online, tá? Então, aulas gravadas na plataforma, aulas também mensais ao vivo, também no formato online. Boa, Gabi, eu não tinha mencionado isso, então ele é todo online. E os nossos alunos também recebem alguns presentes. Então, um desses presentes é o acesso à nossa plataforma do membership. Então, automaticamente, você sendo nosso aluno, você também se torna membro da academia. Você recebe um título de membro da academia. Você já pode usar desde o início no seu portfólio. Então, eles têm esse título junto com acesso a essa plataforma. Apesar de ser um curso online, a gente também vai ter um encontro presencial, então também com essa segunda turma. A primeira turma já está se organizando aí, teremos um encontro presencial em outubro com os nossos alunos. E também, como a Gabi falou, a gente dá a licença dessas duas ferramentas, a EAME e a EAPA, por todo o período do curso, mais um período estendido depois, de maneira ilimitada. Você pode usar quantas vezes quiser. Assim como acompanhamento das nossas mentorias. Então, essa também foi um bônus que a gente criou para a primeira turma também, para ajudar vocês a, desde a primeira disciplina, já levar para a prática. Então, você já recebe essas ferramentas desde o início e a gente tem mentorias mensais para ajudar a aplicar no dia a dia de vocês. E esse super presente, Gabi, fala tu. Sim, na turma passada, a gente fez caixas presentes para os primeiros inscritos, que era uma caixa surpresa que a pessoa recebe em casa. E foi um sucesso, o pessoal amou, porque foram presentes que foram pensados com muito carinho. E a gente vai manter isso também para essa segunda turma. Então, para os 10 primeiros inscritos, agora, que a gente está fazendo, a gente está abrindo a possibilidade de já entrar nessa segunda turma aqui na Revestir. A gente não abriu pré-lançamento, até o lançamento. Então, para os 10 primeiros inscritos também vai receber em casa essa caixa surpresa de presentes. Teve alguém aqui que ganhou a caixa? Tati ganhou? Ganhou? Ó, a Simone lá. É um carinho especial que a gente dá para os primeiros. Quem já tomou a decisão, quem quer estar conosco, é uma forma da gente agradecer também. Então, não vamos se alongar mais aqui. Depois vai ter o momento do sorteio. A gente vai poder falar um pouquinho mais do MBA. Inclusive, como a Gabi falou, a gente está fazendo essa pré-venda aqui, tá? Porque a gente vai ter um lançamento oficial que vai acontecer em abril. Mas a gente achou legal poder dar essa possibilidade para quem está aqui conosco na Revestir. Então, também tem um valor diferenciado. Mas depois a gente fala isso. Porque agora a gente quer mostrar para vocês como que tudo isso que a gente falou até aqui se vê na prática. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.